defeitos e qualidades das filhas de Maria Padilha. Mas antes vamos entender como é que são essas encapetadas. É fofoca com pipoca, então pegue a sua, porque nós somos o maior canal de fofoca religiosa e sobrenatural do mundo. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo, porque quando o vídeo é curtido logo no início, o YouTube entende que é conteúdo de qualidade e já entrega ele para mais pessoas. Mas antes de mais nada, você quer pedir peça, viu? Mas peça direito e outra, não brinca não com gente morta. Assunta! Quando se fala nas filhas de Maria Padilha, estamos falando de pessoas que carregam uma energia muito marcante. Maria Padilha é uma das entidades mais conhecidas dentro das linhas de Pombagira. Seu nome atravessa gerações, histórias e tradições espirituais. Ela é vista como uma entidade ligada à sedução, à inteligência emocional, ao domínio das situações e à quebra de ilusões. Beleza! Por isso, quem carrega essa vibração geralmente possui uma personalidade muito forte. As filhas de Maria Padilha dificilmente passam despercebidas, mesmo quando não estão tentando chamar a atenção. Algo nelas chama o olhar das pessoas. Pode ser o jeito de falar, o olhar firme, a postura ou simplesmente a energia delas. Babado! Assunta! Essa energia não está ligada apenas à beleza física, não. Muitas vezes está ligada à confiança que transmitem. Filhas de Maria Padilha costumam desenvolver cedo a consciência de que não nasceram para viver cabisbaixas. Elas gostam de se arrumar, gostam de se sentir bonitas, gostam de se sentir poderosas. Para elas, cuidar da própria imagem não é vaidade, é uma forma de afirmação pessoal. Outra característica muito forte é a inteligência emocional. Muitas delas aprendem rapidamente a observar comportamentos, perceber intenções e entender o jogo. Elas conseguem perceber quando alguém está mentindo, manipulando ou tentando se aproveitar de alguma situação. Por isso, muitas vezes são vistas como pessoas difíceis de enganar. Mas ao mesmo tempo, essa percepção aguçada também faz com que se tornem muito seletivas com as pessoas que deixam entrar em suas vidas. Espia! Filhas de Maria Padilha não costumam confiar facilmente. Muitas vezes, isso acontece porque já passaram por experiências amorosas muito intensas. Traições, disputas emocionais, triângulos amorosos ou relações complexas fazem parte da história de muitas dessas pessoas. Essas experiências acabam moldando a sua visão sobre amor, desejo e relacionamento. Por causa disso, muitas desenvolvem uma postura de independência emocional. Não gostam da ideia de depender totalmente de outra pessoa para se sentirem completas. Elas gostam mesmo de liberdade. Gostam de sentir que estão no controle da própria vida. Outra característica muito marcante é a coragem de se posicionar. Filhas de Maria Padilha não costumam aceitar humilhações em silêncio por muito tempo. Pode até acontecer de tolerarem certas situações no início, mas chega um momento em que algo dentro delas desperta e a postura muda completamente. Elas também possuem uma relação muito forte com autoestima e dignidade. Muitas vezes passam por fases da vida em que precisam reconstruir essa autoestima, principalmente depois de relações difíceis. Mas quando despertam para o próprio valor, dificilmente aceitam voltar para situações que as diminuíram. Ok! Filhas de Maria Padilha gostam de aproveitar a vida, gostam de ambientes animados, gostam de música, dança, conversa, encontros sociais. Existe uma energia vibrante que faz com que elas gostem de sentir a vida acontecendo ao redor. Porém, isso não significa algo supérfluo. Muitas dessas pessoas também possuem uma profundidade emocional muito grande. Pensam muito sobre a vida, sobre escolhas, sobre poder pessoal, sobre relacionamentos e sobre a forma como o mundo funciona. Um outro ponto muito importante é que elas têm uma relação muito forte com a justiça emocional. Quando sentem que foram traídas, enganadas ou injustiçadas, a reação costuma ser muito intensa. Não são pessoas que simplesmente ignoram essas situações. Assunta! Essas mulheres vivem muito intensamente as emoções. Amor, desejo, raiva, orgulho, alegria. Tudo tende a ser vivido com muita intensidade. E justamente por causa dessa intensidade, suas trajetórias costumam ser marcadas por grandes aprendizados. Agora que já entendemos sobre essas encapetadas, vamos ver os seus defeitos e as suas qualidades.
Tem o magnetismo pessoal, entretanto, tem orgulho muito elevado. Uma das primeiras características que costumam aparecer nas filhas de Maria Padilha é o magnetismo pessoal. São pessoas que naturalmente chamam atenção quando entram em um ambiente, não necessariamente porque fazem algo extravagante, mas porque existe uma presença energética muito forte. Muitas vezes, esse magnetismo aparece no olhar firme, na postura confiante ou na maneira direita de se expressar. São pessoas que dificilmente passam despercebidas, mesmo em silêncio, conseguem influenciar o ambiente ao seu redor. Esse magnetismo costuma abrir muitas portas ao longo da vida, em ambientes sociais, profissionais ou afetivos. Consegue conquistar espaço com facilidade porque transmite segurança e personalidade muito forte. Outro ponto importante é que muitas dessas pessoas têm facilidade para lidar com o público, liderar conversas e envolver pessoas em ideias ou projetos. Mas quando essa energia não está equilibrada, surge um defeito bastante comum, o orgulho elevado. Como estão acostumadas a se destacar, algumas podem desenvolver dificuldade em reconhecer falhas ou aceitar críticas. Em situações de conflito, podem preferir manter uma postura de superioridade em vez de admitir que estão erradas. Aí é pó. Tem muita inteligência emocional, entretanto tendem à manipulação. Filhas de Maria Padilha costumam ter uma capacidade muito grande de observar o comportamento humano. São pessoas que prestam atenção nos detalhes, no tom da voz, nas expressões faciais, nas mudanças de comportamento. Mas quando essa habilidade não é usada com equilíbrio, pode surgir um defeito, a manipulação, ou seja, usar o conhecimento sobre o comportamento das pessoas para influenciar decisões, controlar situações ou obter vantagens emocionais. Isso pode acontecer de forma consciente ou até mesmo inconsciente. Às vezes a pessoa nem percebe que está manipulando, apenas está tentando garantir que as coisas aconteçam do jeito que ela deseja. Assunta! Tem autoconfiança, entretanto tem muita arrogância. Filhas de Maria Padilha costumam desenvolver uma autoconfiança muito forte ao longo da vida. Mesmo quando passam por momentos difíceis, existe dentro delas uma sensação de que são capazes de levantar novamente. Elas aprendem a confiar na própria capacidade de resolver problemas e enfrentar desafios. Mas quando essa autoconfiança ultrapassa certos limites, pode surgir a arrogância. A pessoa começa a acreditar que está sempre certa, que sabe mais do que os outros, ou que não precisa ouvir opiniões diferentes. Isso pode gerar conflitos, principalmente em ambientes de trabalho ou relações amorosas. Tem muita independência, entretanto tem dificuldade de ceder. Outro traço muito comum nas filhas de Maria Padilha é a independência. Elas valorizam muito a própria autonomia. Gostam de tomar decisões por conta própria e construir a própria história sem depender excessivamente de outras pessoas. Essa independência pode ser muito positiva, porque impede que se tornem emocionalmente dependentes ou submissas em relações. São pessoas que sabem se virar sozinhas quando necessário. Mas em alguns momentos da vida, principalmente dentro dos relacionamentos, é necessário negociar, ouvir o outro e fazer concessões. Quando a pessoa está muito acostumada a fazer tudo do próprio jeito, pode ter dificuldade em dividir decisões ou aceitar opiniões diferentes. Tem muita determinação, entretanto são muito teimosas. Quando filhas de Maria Padilha colocam um objetivo na cabeça, costumam lutar até alcançar. Não desistem facilmente. Essa determinação pode levar muito longe em projetos pessoais e profissionais. Porém, essa mesma força pode gerar teimosia. Mesmo quando percebe que algo não está dando certo, podem insistir além do necessário. Elas têm amor pela liberdade, entretanto têm muita instabilidade nos relacionamentos. A liberdade é um valor muito importante para essas pessoas. Elas gostam de sentir que podem viver a própria vida sem controle excessivo. Mas isso pode gerar dificuldades em relações onde existe muita cobrança ou tentativa de controle. Quando se sentem presas ou pressionadas, podem se afastar rapidamente. Eu concordo, tá certo, a negócio de muita cobrança querendo me controlar, não. Oxe, loucura, não vai pra essa não, viu? Caia fora mesmo. Tem poder de transformação, entretanto tem muito desejo de vingança, misericórdia. Talvez a maior qualidade associada à energia de Maria Padilha seja o poder de transformação. Suas filhas costumam aprender muito com a experiência da vida, mesmo quando passam por dor, traição ou frustração. Conseguem transformar essas experiências em aprendizado e crescimento. Porém, quando a pessoa está muito ferida emocionalmente,
pode surgir o desejo de vingança. A sensação de injustiça pode despertar a vontade de desenvolver o sofrimento que recebeu. Sanguinárias? Meu Deus! Isso é um pouco dos defeitos e qualidades e de como são essas encapetadas. E fala pra mim de qual entidade você quer saber de como são as filhas. E lembre-se, a melhor fofoca é sempre a próxima.